Jeremias capítulo 3, versículo 1. Jeremias é depois do profeta Isaías. Versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor. Se você vê que está meio difícil de acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no projetor. Mas é bom que a gente sempre abra a Bíblia para a gente não perder a essência, amém? Mas ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, em cima, ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerá do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso, e ela viu que me divorciei da infiel Israel, por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedras. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida, e eu, Senhor, o falei. Amém, irmãos? Pode se assentar, depois a gente vai lendo o restante do capítulo. A gente começa lendo esse versículo 1, e a gente vê Deus retratando Israel como uma esposa, e ele como um marido. Nós vamos ver essa alegoria na Bíblia, que sempre Deus, ele é o nosso esposo, e nós somos a esposa dele como igreja. Israel era a nação escolhida de Deus, Israel era a nação chamada de Deus. Israel era a nação que Deus não queria abrir mão e nem quer abrir mão de Israel. Mas só que Israel, ela foi buscando outros deuses, não veio de buscar somente Deus. Então Israel era como uma mulher divorciada, que não veio de voltar para o seu senhor, voltar para o seu marido, não. Ela buscava vários deuses. Então esses deuses simbolizavam como se fosse um amante, porque Deus, irmão, ele é o único Deus. Então nós não devemos buscar outros deuses, porque vai ser amante. Então nós temos que voltar somente para o Senhor. E Deus fala: se uma mulher divorciar do seu marido, e se ela casar com outro marido, ela não pode voltar para aquele marido que ela divorciou, porque na lei de Deuteronômio 24, se a mulher divorciada no marido casasse com outro homem, se por acaso aquele homem largasse dela, ela não poderia voltar de novo para o seu marido, porque senão ia ser contaminação, como a gente vê em Deuteronômio 24. E Deus usa essa figura, Deus usa essa linguagem para alertar o povo, dizendo: olha o que vocês fez. Se vocês sabem que a mulher não pode voltar para o marido, fica procurando outros deuses e depois quer voltar para mim como se não tivesse acontecido nada. Irmãos, isso aqui é uma ilustração para mim e para você. Nós não podemos ficar sempre abandonando o Senhor. Nós não podemos, vocês vão estar contaminados e contaminando, e nós não podemos blasfemar do nome de Deus, ou em nome de Jesus envergonhar o nome de Deus. E isso envergonhava o nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas não sabiam de qual Deus Israel era. Se era do Deus Baal, se era do Deus Astarote, se era dos deuses da época. Não sabia de qual Deus era. Imagina uma esposa que ela não sabe qual marido é o dela. Era assim que acontecia com Israel. Ela não sabia que somente era Deus, porque ela buscava os outros. Então, em nome de Jesus, eu e você temos que saber
que o único Deus verdadeiro é o Deus que fez os céus e a terra e que criou a nossa vida, que não divide a sua glória com ninguém e nem o seu louvor com imagem de escultura. Ele nos chamou para ser exclusivamente dele. Então Deus fala: se um homem se divorciar da sua esposa e ela se casar com outro homem, ela não receberá de volta. Ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostitui com muitos amantes, e no entanto quer voltar para mim. Então Deus está falando, se um homem já não volta, se uma mulher já não pode voltar só se ela largou só de um homem, imagine você que está saindo com um monte de homem, com um monte de deuses, vamos dizer, com um monte de deuses. Imagine você que está saindo com um monte de Deus, imagine a contaminação que Israel estava. Irmãos, em nome de Jesus, existem vários deuses nesse mundo. Existe o Deus que Jesus chamou, que é o mamão, que é a riqueza, o amor à riqueza, o apego à riqueza, adorar a riqueza. Idolatria também é um Deus. A sexualidade também se torna um Deus. O pecado se torna um Deus, porque se a gente se entrega para ele, a gente vira escravo dele. Então tem muitas coisas que podem se tornar Deus na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado, para quê? Para a gente não virar refém e escravo. Nós temos que entregar a nossa vida para o Deus verdadeiro, não para os deuses falsos. Porque Deus não aceita que sempre a gente se volte para Ele, sem verdadeiramente estar arrependido. Olha o que Deus está usando, uma esposa. Imagine você que é esposa, ou alguém que é esposo, se toda vez a sua esposa fica te traindo, você não vai querer ela de volta. E o esposo vice-versa, quem vai querer a pessoa que toda hora fica traindo? E não foi uma só traição que Israel fez, foi várias. E foi muitos anos e muitos tempos. E Deus está usando isso para Israel. Está falando, Israel, você trai e depois acha que está tudo bem? Não é assim que funciona, irmão. Se pecamos contra Deus, temos que se arrepender de verdade. Se pecamos contra Deus, temos que voltar para Deus de verdade. O que Israel fez? Israel, eles fizeram, nos montes de Israel, eles fizeram vários deuses, vários altares para adoração, principalmente em Samaria, a capital de Israel. Então eles fizeram vários altares de adoração, não veio de fazer somente o altar para Deus. Então, cada hora, no monte que Deus dava para eles, olha que foi o monte que Deus deu para eles, a cidade que Deus deu para eles, eles começaram a fazer altar de adoração, não veio de fazer adoração a Deus. Então imagina, fazia um altar ali, um altar aqui, outro altar ali, e depois chegava diante de Deus como se tivesse tudo bem. Não, em nome de Jesus Cristo, irmão, o único altar que a gente deve levantar é o Senhor. O nosso altar, a nossa adoração, a nossa vida deve ser entregue ao Senhor. Olha o que vai dizer o versículo 2. Olhe para o alto dos montes, existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com os outros deuses? Então não tinha nenhum lugar, o povo contaminou Samaria, o povo contaminou de idolatria. Senta-se à beira do caminho, como uma prostituta à espera do cliente. Então Israel, olha o que eles se prostituíam com os outros deuses. Esperava chegar um Deus, ou esperava chegar um povo, e se aliava com aquele povo, adorava o Deus daquele povo, e diz, mas sozinha como um nômade no deserto. Esses nômades eram muitas vezes aqueles que andavam no deserto, e ficavam ali para saquear a presa, o povo que passava por ali para roubar, saquear. Israel estava se comportando como alguém, como uma prostituta, que estava ali prestes a adorar um Deus. Preste a ter mais um Deus, preste a conquistar mais um Deus. Olha a noção que chegou o povo de Israel. Irmãos, em nome de Jesus, se a gente não vigiar, a gente vira escravo dos deuses que tem nesse mundo. A gente começa a perder tempo com coisa que não é Deus. E o único Deus que a gente deve adorar, já foi falado, é o nosso Criador. Nós não devemos ficar levantando altar. Nós não devemos ficar procurando aquilo que não é do Senhor. E diz, mas... por isso não vieram as chuvas das primaveras, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Israel não tinha vergonha, adorava um Deus, e depois, os deuses depois queriam vir adorar a Deus. É a mesma coisa, olha o que Deus está usando. Mesma coisa, uma mulher vai lá e adultera, ou vice-versa um homem, e depois ela chega no marido como se não acontecesse nada. Era isso que Israel fazia. Não tinha vergonha na cara.
Então, em nome de Jesus, nós temos que ter vergonha na nossa cara, em nome de Jesus, no nosso rosto, na nossa vida, e entender que somente Deus deve ser adorado, irmão. Lembrando, a prostituição de Israel foi espiritual, tá, irmãos? A prostituição de Israel foi espiritual, mas Deus usa a forma de um casal, de um homem e de uma mulher. E muitas vezes eu e você não estamos cometendo um adultério físico, e graças a Deus por isso, mas às vezes espiritual. Às vezes a nossa vida em primeiro lugar não está sendo Deus. Às vezes está sendo nosso emprego, às vezes está sendo nós mesmos, às vezes está sendo nossos filhos, às vezes está sendo a nossa casa, às vezes está sendo nossos desejos. Então nós temos que avaliar tudo isso. Às vezes está sendo uma casa, às vezes está sendo um carro, às vezes está sendo até um livro. Estamos lendo mais do que a palavra de Deus. Estamos confiando em coisas seculares, no vez de confiar na palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, é Deus que deve ser o primeiro na nossa vida. E por isso não vinha a chuva de primavera. Eles precisavam dessa chuva por causa da colheita. Então, se não vinha chuva, a colheita não era boa. Irmãos, em nome de Jesus, quando a gente se afasta de Deus, a gente não colhe aquilo que Deus tem para a nossa vida. A chuva cerra no céu. E se a chuva cerrar no céu, significa que as bênçãos de Deus estão cerradas para nós. Eles dependiam da chuva da primavera para a colheita. E eu e você dependemos da chuva de Deus sobre a nossa vida para a gente colher aquilo que é bom, irmãos. Nós precisamos da chuva do Senhor. Agora, se nós virar as costas para Ele, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher só o mal que a gente está plantando. Era isso que Israel ia colher, o mal que eles estavam plantando. E olha o que diz o versículo 4. Além de ele ser uma prostituta descarada que não tinha vergonha alguma, olha o que diz o 4. Ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha mocidade. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerá do que aconteceu. Você fala deste modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Então vamos pôr. Israel ia lá e adulterava com os deuses. Aí chegava até a casa de Deus, ou até o altar de Deus, falava: não, você é meu pai, você tem que cuidar de mim desde a mocidade. Ah não, você nem vai lembrar daquilo que eu fiz, do pecado que eu fiz. Então Israel achava que Deus ia esquecer de tudo aquilo que ele estava praticando. Mas olha o contraste aqui. Eles não se arrependiam. A Bíblia vai dizer: e continuavam na prática do mal. Então, seja, se pelo menos eles falassem: não, Deus é meu pai, Deus é meu criador, Deus é meu Senhor, e chegasse arrependido e largasse as práticas, era alguma coisa. Mas ao contrário, eles diziam estar arrependidos, mas continuavam da prática. E nós sabemos, irmão, que quem continua na prática do pecado não está arrependido. Porque o arrependimento vem com uma ação. É como o exemplo que Deus usa. É como um marido ou uma esposa que talvez trai um marido. Ela fala: me perdoa, meu amor, eu errei, eu falei. E a pessoa se arrepende de verdade. É uma coisa, eu não estou dando legalidade para o adultério, que Deus abomina isso aí. Também o divórcio, as duas coisas que Deus abomina: adultério e divórcio. Mas uma coisa é a pessoa se arrepender de verdade. Outra coisa é a pessoa: não, estou arrependido, amor, eu errei tudo. E no outro dia trai de novo, ou na outra semana, ou no outro mês, não está arrependido não. Então era assim: Israel não estava arrependido dos seus adultérios com os ídolos. Irmãos, esteja arrependido de todo adultério espiritual. Porque não vale a pena, nem o físico também vale a pena. Vale a pena somente adorar o Senhor. E quem é casado, vale a pena só estar com o seu cônjuge em nome de Jesus, irmão. Não vale a pena fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Aí olha o que Deus diz. Versículo 6. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Com uma esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. Deus ainda pensou que Israel, olha como que Deus é maravilhoso. A gente pode retratar assim, isso aqui com o livro de Oséias, porque o livro de Oséias foi o último profeta que chamou a atenção de Israel para voltar para Deus. E você vê que em Oséias capítulo 3, que foi até pregado passado, que eu fiz uma live pela manhã, Deus chamou o povo de volta, Deus comprou o povo, resgatou o povo. Israel estava com uma prostituta que estava buscando outros deuses. E aqui, o que Deus fez? Esperou Israel, mesmo que eles estavam buscando outro Deus, voltar para Deus verdadeiramente. Mesmo assim, eles não voltou. Olha como que Deus é maravilhoso, irmão. Olha como que Deus é bom.
Deus queria que o povo se voltasse para Ele, mesmo fazendo um monte de coisa errada, Deus queria o povo de volta. Mas o povo não quis voltar para Deus. Irmãos, a graça de Deus ainda continua disponível. A graça de Deus ainda continua aqui. E o que é a graça de Deus? É um favor, é um presente merecido. E o que essa graça quer comigo, com você? Quer nos salvar, quer nos curar, quer nos libertar, quer nos trazer, reconciliar com Deus, quer que nós estejamos com Ele. Mas muitas vezes a graça está aqui, mas nós não aproveitamos a oportunidade e reconhecemos a graça e aceitamos ela. Hoje nós estamos na graça, irmão, mas vai chegar um dia que essa graça não vai ter mais. Vai chegar um dia que Jesus vai vir, vai julgar e não vai ter mais tempo para nós se arrepender. A hora é agora de se voltar para Deus. Pecou, errou, falhou, mas a Bíblia diz: se nós se voltar para Deus arrependido, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. O que nós não podemos é falar que estamos arrependidos e não se arrepender de verdade e continuar na prática. É isso que Deus não gosta. Mas se a gente, em nome de Jesus, se voltar para Deus de todo o coração: Senhor, eu não estava nos seus caminhos, eu não estava te servindo, eu não queria saber do Senhor, infelizmente, eu estava na sua casa e ao mesmo tempo no boteco, eu estava na sua casa ao mesmo tempo na balada, eu estava na sua casa escutando louvor e na minha casa escutando música mundana, eu estava aqui fazendo tudo isso, mas hoje eu estou arrependido e quero entregar a minha vida totalmente ao Senhor, e Ele está de braços abertos, para receber a minha vida e a sua vida. Aí olha o que vai dizer o 7. Pensei depois de fazer tudo isso, ou seja, de tratar com Israel, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Israel era a nação mais velha. Era a nação do norte, que tinha 10 tribos. Judá era a nação do sul, que tinha 2 tribos, capital de Jerusalém. Então Israel foi julgado primeiro pela Síria, em 722. Então Judá viu que Israel foi julgada por Deus, que era a irmã mais nova. Só que o que Judá fez? Viu isso e traiu a Deus pior ainda. É como, vamos dar um exemplo hoje. Vou dar um exemplo claro. A gente vê um povo, ou uma gente, ou uma igreja, ou alguém sendo castigado por Deus porque se entregou ao adultério físico, espiritual, de várias formas. A gente vê isso acontecendo e a gente sabe que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa, tratando porque Ele ama, para trazer para Ele. E a gente fala: não, Deus está trabalhando, Deus está corrigindo, Deus vai trazer aquela pessoa para Ele. Era isso que Judá viu isso. Viu que Deus estava castigando, mas o que Judá deveria fazer? Ah não, se Deus está tratando com eles, Deus está fazendo isso com Israel, Deus está castigando Israel para Israel ser purificado, então eu vou ficar na obediência, eu não vou praticar a mesma coisa, eu não vou fazer a mesma coisa. Por quê? Se eu adulterar também contra Deus, se eu ficar buscando socorro na onde não deve, vai vir isso sobre mim. Mas Judá não, viu aquilo acontecendo com Israel e fez pior. Irmãos, em nome de Jesus, não faça pior. Se você vê alguém errando e falhando, transgredindo, pecando, não pega aquilo com exemplo. Não, se a pessoa está errando, está pecando, está falando, eu não tenho problema, Deus, eu vou pecar, eu vou errar também. Não, pega como exemplo, fala: não, eu não vou cometer esses erros, me ajuda, Deus. Eu não quero cometer esses erros, eu não quero cometer esse pecado, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque senão estou trazendo mal sobre a minha vida. Judá era para fazer isso, mas Judá começou a fazer pior. Olha o que diz o 8. Ela viu que me divorciei da infiel Israel, Deus largou Israel, por causa do seu adultério, mas Judá, a irmã traiçoeira, não teve temor algum, também se deixou e se entregou à prostituição. Então Judá viu a irmã ser castigada, mais velha, falou: eu vou se entregar ao adultério também. Adultério espiritual. Irmãos, não vale a pena se entregar nem o adultério espiritual, nem o adultério físico, irmão. Vale a pena nós entregar a vida para o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Vale a pena a gente entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que vai dizer o versículo 9. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério e adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade. Apenas fingiu estar arrependida e eu, o Senhor, o falei. Então Israel pecou, recebeu o castigo através da Síria. E Judá, quando ela estava no tempo do rei Ezequias, ainda ela se voltou para Deus.
O povo ficou arrependido por um tempo. Agora Ezequias morreu, o povo já voltou para o pecado de novo. Então o povo não estava arrependido coisa nenhuma. Aí o que aconteceu? Aí veio a Babilônia e invadiu Jerusalém, Judá. O povo que teve a experiência de não praticar pecado, estava tendo mais chance, o povo acabou recebendo mal. Por quê? Porque não pegou de exemplo e fez o que era certo. Então, em nome de Jesus, hoje é dia de se voltar para Deus com sinceridade. Hoje é dia de voltar para Deus com verdade. Hoje é dia de se voltar para o Senhor. E olha que Deus maravilhoso. Para Israel que pecou antes, por isso que eu pego essa palavra como exemplo e pegue como exemplo. Não fique falando, está vendo fulano está pecando, está vendo fulano está fazendo, está vendo ciclano está fazendo. Não fica fazendo isso. Porque olha o que vai dizer a palavra de Deus aqui no versículo 11. Então o Senhor me diz, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclame essa mensagem a Israel, assim diz o Senhor. Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Olha o que Deus falou, para aquele que você estava lá vendo um exemplo, que estava pecando, e vocês achou que não tinha jeito, para aquele vai ter jeito, mas para vocês que viu o exemplo, não veio de fazer o contrário, vocês vão ficar na pior. Então nunca fique julgando, está vendo o que a pessoa está fazendo, está vendo o pecado, e se você cair no pecado, fica pior. Porque você está vendo o exemplo, porque nós estamos vendo o exemplo. Então para Israel, que tinha sido castigado antes, Deus ia ter misericórdia. Mas Judá, que estava ali se gabando e se envolvendo com o pecado, ia ficar mais difícil para eles. Então, em nome de Jesus, eu não sei a condição que você está. Talvez você entrou aqui numa condição que você não está errando, ou nós não estamos errando, não estamos pecando contra Deus, mas estamos vendo alguém pecando, errando e falhando. O que nós devemos fazer? Não fazer o mesmo. Ou talvez nós entramos na posição de Israel, pecamos, erramos e falhamos contra Deus. O que nós devemos fazer? Senhor, eu estou aqui de todo o meu coração, eu se arrependo, o Senhor disse que é um Deus misericordioso e Ele tem misericórdia. Porque Ele mesmo falou, ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois eu sou misericordioso. Como que Deus é misericordioso, né, irmão? Depois de Israel trair a Deus com um monte de Deus ainda perdoou Israel. E como ele mesmo usa, se uma mulher traísse o marido com um monte de marido, não ia voltar atrás. Mas Deus é tão misericordioso que volta atrás por amor ao povo dele. E quantas vezes eu e você era levado a ídolos mudos, como diz a palavra de Deus. Não servimos a Deus, criamos em muitas coisas, mas graças a Deus, a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida, e nós estamos aqui crendo somente no Senhor, que fez os céus e a terra e criou a nossa vida. Então que nós continuemos servindo e adorando esse Deus. E se você está sendo levado a ídolos imundos, a madeira, a pedra, irmão, madeira não fala, a pedra não fala, mas o Deus que fez os céus e a terra, Ele fala. Então olha, Israel estava trocando o Deus verdadeiro por Deus falso. E olha que foi Deus que tirou Israel do Egito. Irmão, e foi Deus que nos salvou desse mundo, e é Deus que nos salva e nos liberta desse mundo. Não tem outro Deus que pode nos libertar dos nossos pecados, a não ser esse Deus maravilhoso, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí olha o que diz a palavra: não ficarei irado com você para sempre, seja com Israel. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra mim, seu Deus, e cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz, e eu, o Senhor, o falei. Olha o que Deus está falando: confesse seus pecados, confesse que você se rebelou, confesse que você falhou, confessa que você não quis ouvir a minha voz, confessa. Por quê? Porque ainda ia ter chance, irmão, porque ainda ia ter salvação. Então quando a gente confessa os nossos erros, os nossos pecados, Deus perdoa. Quando a gente confessa de todo o coração, Ele perdoa. E Ele diz no 14, o Senhor diz: volte para casa, filhos rebeldes. Irmão, Deus está chamando os filhos de rebelde de volta. Olha o que Ele diz: volte para casa, filhos rebeldes. Pois eu sou o seu mestre. Deus está falando: volte para casa, filho rebelde. Eu sou o seu ensinador, eu sou o seu mestre, eu sou aquele que te instrui. E Ele diz mais:
eu os trarei de volta a Sião, um desde a cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhe darei líderes segundo o meu coração, que os seguirão com conhecimento e entendimento. Deus promete trazer Israel das nações dispersas, Deus promete salvar Sião, o povo de Deus, ainda promete colocar pastores ou líderes que apacentem eles com conhecimento e ciência. Olha como que Deus é bom, irmãos. Ele nos salva, nos traz para a presença dEle, ainda levanta pessoas para nos instruir na presença dEle. Então, em nome de Jesus, vamos se voltar para Deus de todo o nosso coração. Voltar para Deus com a nossa vida limpa perante Ele. Voltar para Deus com sinceridade mesmo. Não, Senhor, é isso mesmo, eu errei, falei, se rebelei, mas agora eu quero viver para o Senhor. Mas agora eu quero viver uma vida contigo. Olha o que diz o 16. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela. Não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecido como um trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel, aqui já é as 12 tribos juntas, as nações juntas, voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que dei a seus antepassados, como herança para sempre. Olha o que Deus maravilhoso. Ele promete trazer o povo de volta. E aqui ele fala que o povo não ia lembrar mais da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança era muito importante para eles no Antigo Testamento. Porque a Arca da Aliança carregava a lei de Deus, carregava a presença de Deus. Mas agora, com esse novo concerto, agora o povo voltando para Deus, o povo não ia precisar mais da Arca da Aliança. Por quê? Porque agora o trono de Deus, seja o próprio Senhor Jesus, a própria presença de Deus ia estar no meio do povo. E hoje, irmãos, eu e você não precisamos da Arca da Aliança. Por quê? Porque a nossa aliança agora é feita pelo sangue de Jesus, e a aliança que nós temos agora é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora a vontade de Deus é estar conosco, é estar no nosso meio, é estar com a gente para sempre. Então, em nome de Jesus, a aliança que Deus quer fazer comigo e com você é habitar no nosso meio e nós para sempre. Ele quer ser sempre o nosso Deus e quer que nós sejamos sempre o povo dele. Às vezes nós falamos assim, Deus está conosco. Mas será que Deus está conosco de verdade? Será que Deus está com a gente de verdade? Uma coisa é eu falar que eu estou com Deus, outra coisa é Deus falar que está comigo. Outra coisa é eu dizer que tem Deus, outra coisa é Deus estar dentro de mim. Então, se Deus não falar, irmãos, e se nós não estiver na posição, Deus não vai estar conosco. Porque Deus não estava com Israel. Porque Israel traiu a Deus. Israel buscou vários amantes. Por isso que Deus chamou Israel de volta e que ia habitar no meio de Israel. Você sabe quando a presença de Deus volta para a nossa vida? É quando a gente se volta para Ele. Sabe quando Deus está conosco de verdade? Quando a gente fica firme na presença dEle. Quando a gente continua servindo a Ele. Quando a gente persevera na presença dEle. Olha o que vai dizer o versículo 19. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Se você for levar profundamente, isso é maravilhoso. Olha o que diz o 19. Disse comigo. Agora é Deus falando. Disse comigo. Como eu gostaria de tratá-los como filhos. Irmão, Deus queria tratar Israel como filhos. E como Ele quer tratar a igreja hoje, como Ele quer tratar nós como filhos. Mas olha o que vai dizer. Meu maior desejo era lhe dar esta linda terra. A herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai. Irmão, Deus queria dar uma terra abençoada para o povo. Deus queria dar uma herança para o povo. Deus queria ser pai do povo. Deus queria dar uma herança para o povo. E Deus quer ser o nosso pai. Ele quer dar uma herança para nós. E qual que é a herança? A vida eterna, o reino eterno, a nova Jerusalém. Mas olha aqui, o povo não quis Deus como pai. E nem quis a terra prometida, nem a herança que Deus tinha para eles. É como se você chamasse um filho hoje, no sentido aqui da terra,
e falasse: meu filho, olha, toda essa fazenda, toda essa riqueza, esse lugar tranquilo, esse lugar de paz, esse lugar de segurança, eu estou dando para você. Ah não, pai, nós lembramos até do filho pródigo. Deus é tão bom que ele já remete para a palavra. O filho pródigo não quis aquele lugar sossegado na presença do pai, quer ficar na fazenda, quer cuidar das coisas, nada. Ele queria o mundo. E muitas vezes não é assim, não vê de nós queremos o Deus, nós queremos as coisas do mundo. Então por isso que devemos vigiar, irmão. Deus quer chamar nós de pai. Deus quer cuidar de nós como um pai cuida de um filho. Então em nome de Jesus, Deus tem uma herança para nós de paz. Deus tem uma herança para nós de salvação. Deus tem uma herança para nós perfeita. Então em nome de Jesus, fiquemos na presença do Senhor. Fiquemos na presença de Deus. Olha o que Deus diz, irmãos. Meu maior desejo era lhe dar esta terra linda. Esta linda terra. A herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai, irmãos. E Deus quer que nós chamamos Ele de pai. E que jamais se afastasse de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como uma esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Deus falou: vem Israel, vou ser seu pai. Vem Israel, vou ser seu marido. Mas Israel abandonou a Deus. Então não abandone o Senhor. Ele quer ser o nosso pai. Ele quer ser o nosso marido. E não tem maior marido do que o nosso Deus, porque Ele é fiel. E não tem maior pai do que o nosso Deus, porque Ele é o Pai perfeito, irmãos. Então em nome de Jesus, que nós estejamos na presença dEle. E olha o que vai dizer o versículo 21. Ouve-se vozes no alto dos montes, choro e súplica dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos, e se esqueceram do Senhor seu Deus. Irmãos, ele não veio de eles escolher Deus, eles escolheram os caminhos tortuosos. Irmão, nós temos escolha a porta estreita ou a porta larga. Nós temos escolha o caminho reto, o caminho de Deus, ou o caminho torto. Israel escolheu o caminho torto. E qual caminho você vai seguir? Qual caminho a gente vai escolher? O caminho torto ou o caminho apertado, estreito, e o caminho reto que é de Deus? Israel, com todas as chances que eles tiveram, escolheu o caminho torto. E nós, com todas as chances que nós temos, irmão, nós temos que escolher o caminho reto. E o caminho reto nós sabemos que é Jesus. O caminho reto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz o 22. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, volte para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Deus está falando: volta, que eu vou curar a rebeldia do coração de vocês. Irmão, volta para Deus, que Deus cura. Mas parece que eu não estou conseguindo largar, parece que eu estou ficando rebelde, parece que eu só quero o mal. Volta para Deus, que Ele tem poder para tirar essa rebeldia. Volta para Deus, que Ele tem poder de curar, irmão. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você está aqui, eu creio que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, senão você não estaria aqui. Então busque ao Senhor, se volte para Ele. Aí olha o que diz: sim, nós voltaremos. O povo responde: pois tu és o Senhor nosso Deus. Estou no versículo 22 ainda. Sim, diz o povo, nós voltaremos. O povo responde: pois tu és o Senhor nosso Deus. Deus queria que o povo respondesse, voltaria para Ele e dissesse: tu és o Senhor nosso Deus. Então vamos se voltar para Deus, porque só Ele é o nosso Deus. E olha o que diz o 23. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação. Ah, como que Deus quer ouvir, irmão, de toda a humanidade, de todo o povo, porque a vontade dEle é que todos sejam salvos, todos cheguem perante Ele. Esse mundo, esse sistema, esses pecados não passa de urgir ilusão, mas só o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ah, como Deus quer ouvir isso de toda a humanidade. E esse é o desejo de Deus, de ouvir isso de nós, que o mundo, as coisas, aqui não passa de ilusão. Que o pecado é iludido, que o pecado é ilusão, que só nos leva para a morte. Que os deuses são ilusão, que nada pode nos salvar, que somente o Senhor pode nos salvar. Olha o 24.
Desde a juventude, observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o trabalho para ter, tudo o que trabalharam para ter, rebanhos, gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e desonra, de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhe obedecemos. Irmão, Deus queria que o povo reconhecesse que desde os antepassados eles pecaram contra Deus, porque era isso que eles faziam. E todo o trabalho que eles tinham, eles davam para os deuses, davam para a Síria, davam para os povos. Por quê? Porque eles não confiavam no Senhor. E quantas vezes nós trabalhamos, fazemos as coisas e não rende, por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dando o mais precioso para o Senhor, que é a nossa vida e tudo que nós temos. Estamos buscando socorro naquilo que não é de Deus. Aí Deus diz no 4, ó Israel, diz o Senhor, capítulo 4, versículo 1. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, em justiça e em retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Olha que Deus está falando, Israel, se você quisesse voltar para mim, largar os seus ídolos, vocês seriam uma bênção. E todos os povos das nações louvariam o seu nome. Irmão, nós longe de Deus, nós não somos uma bênção, irmão. Mas nós na presença de Deus, o nome de Deus é louvado e nós tornamos umas bênçãos na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, não vamos ser como Israel, não vamos ser como Judá, não vamos se julgar melhores, mas pelo contrário, vamos pegar o exemplo e vamos se voltar para o Senhor com o coração aquebrantado e arrependido e mostrando fruto de justiça, porque o nosso Deus é misericordioso. Ainda Ele pode mudar a nossa vida, ainda Ele pode abençoar a nossa vida, ainda Ele pode restaurar, manda chuva e fazer de nós uma bênção para a glória do nome dEle. Então volte para o Senhor nessa noite, porque é o melhor. Amém? Vamos se colocar de pé. Então hoje eu creio que vocês aprenderam também que tem dois tipos de prostituição, a espiritual e a física. A espiritual a gente sabe que é quando a gente começa a adorar outros deuses, vem de adorar a Deus. A física, a gente sabe, é quando a gente passa a atrair o cônjuge ou o casal. E nós não podemos fazer isso. Então, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Amém?